Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho de hoje. Nós iremos ler e refletir o livro de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. E está escrito assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Bom, o Evangelho de hoje nos mostra a passagem dos discípulos que caminham a Emaús, cerca de 11 quilômetros distantes de Jerusalém, e a passagem detalha para nós que os discípulos, 2, que iam caminhando, estavam discutindo sobre todas as coisas que tinham acontecido na semana que foi passada, referente à sua condenação, a sua crucificação e a sua morte. E também já era bem presente ali no meio deles o assunto em que as pessoas do grupo dos discípulos, Maria Madalena, Pedro e João, já tinham ido até o sepulcro e não tinham encontrado o corpo de Jesus mais lá. Eles até retratam também o fato de que 2 anjos tinham encontrado Maria Madalena e falado que Jesus tinha ressuscitado. Embora essas grandes evidências e esses testemunhos que chegavam até esses 2 discípulos, não foi o suficiente para que eles crescem que de fato Jesus tinha ressuscitado. No entanto, que Jesus aparece durante o caminho e pergunta para eles o que eles estavam conversando, e eles questionam Jesus: Será que você é o único que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E na verdade, o próprio Jesus caminhando com eles, eles não conseguem perceber a presença do Deus ressuscitado. E por que será que esses discípulos não conseguiam perceber? Eles não conseguiram perceber porque, provavelmente, se nós pegarmos para dar atenção, darmos valor e importância para as mentiras que o mundo nos conta, facilmente nós deixaremos de acreditar que Jesus Cristo está vivo, que Ele é Deus e que Ele ressuscitou. E que também Ele garantiu a vida eterna para nós. Hoje chega até os nossos ouvidos várias vozes. A voz da televisão, a voz do rádio, a voz do jornal, a voz das pessoas à nossa volta que às vezes são descrentes por causa das coisas que acontecem em suas vidas, mas são vozes muito negativas
que tentam minar e matar a nossa fé. E assim foi com esses discípulos. Por isso que eles não conseguiram acreditar e muito menos enxergar Jesus diante dos olhos deles, porque os problemas, a descrença, um número grande de notícias de que Jesus tinha mais sido roubado o corpo dele do que ele de fato ressuscitado, era maior. E o que isso nos ensina? Nos ensina que quando Jesus começa a explicar para eles no caminho a Sagrada Escritura, logo no desfecho no final do Evangelho, eles dizem: nossa, o nosso coração não se aquecia durante o caminho quando ele nos explicava as Escrituras? Então nós temos aqui 2 pontos que fazem com que os discípulos reconheçam que Jesus de fato era ele e ele tinha ressuscitado. Primeiro, a explicação da Sagrada Escritura. E segundo, o partir do pão, que nós conhecemos como a Santa Ceia, que é a instituição da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, que nos redime e nos salva. Então, para que as más notícias, para que as tragédias e as descrenças parem de ocupar a nossa mente, nós precisamos ocupar a nossa mente com a Palavra de Deus e se alimentar do corpo e o sangue de Cristo, que é o que nos redime e nos salva. Só assim, então, nós conseguiremos enxergar a presença e o agir de Deus na nossa vida e, de fato, vamos ter a consciência e a fé firmada de que Ele ressuscitou e que Ele está conosco até o fim dos tempos. Essa é a nossa esperança. Eu espero que a palavra de Deus que você ouviu aqui agora possa acender o seu coração, abrasar o seu coração e você continue firme nessa jornada de crer na palavra de Deus e buscar viver cada vez mais a vontade dEle, que se entregou na cruz para te salvar. Eu agradeço a sua presença aqui hoje. Eu te peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilhe essa meditação para abrasar o coração de mais pessoas. Fica ligado que amanhã nós temos, se Deus quiser, mais uma meditação. Que Deus abençoe você e toda a sua família. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo.